Iniciaremos agora fazendo a nossa resenha crítica sobre o desenvolvimento psicossocial de Erik Erikson, em que ele define o ciclo vital, ou seja, um ciclo em que o ser humano passa e esse ciclo é fatiado, ele é dividido e de acordo com as fases da vida do ser humano, ele sofre determinadas mudanças, certo? Ou seja, Erikson define o período sensorial como até os 18 meses de vida da criança, em que ela vai passar por um processo de confiança, ela vai passar a obter confiança na mãe, ou seja, os laços afetivos começam a se formar nessa idade até os 18 meses. Em conseguinte, nós temos o desenvolvimento muscular, ou seja, a criança começa a ter uma autonomia, ela começa a se mover, ela começa a pegar, e isso gera essa autonomia na criança. Logo em seguida, nós vamos ter o controle locomotor, ou seja, nessa fase dos 3 aos 5 anos, a criança começa a ter uma iniciativa, ela começa a perceber que as suas atitudes são tomadas por si e essas consequências às vezes podem gerar vergonha, ela pode sentir vergonha de alguma coisa que ela vai fazer ali naquele momento. O próximo período é a latência, ou seja, a criança ela assume responsabilidades dos 5 aos 13 anos. E essas responsabilidades, se não encaradas direito, elas podem gerar um complexo de inferioridade na criança, que agora já passa a se formar, a ser um adolescente. Após a fase de latência, nós vamos ter a moratória psicossocial, ou seja, dos 13 aos 21 anos, certo? Agora o jovem em formação, ele começa a passar por uma crise de identidade, uma confusão de papéis, e isso é complicado no decorrer da vida do jovem, que agora já é em formação, que dos 21 aos 40 anos é a próxima fase, que é a maioridade jovem, ou seja, o jovem começa a participar por situações ímpares na vida, onde ele vai decidir futuro. Diante das situações, ele pode ter relações de intimidade que até então ele não tinha. Isso pode gerar um isolamento às vezes. Dos 40 aos 60 é a meia-idade, ou seja, é a idade geral em que ele vai constituir família. E após os 60 é a maturidade, ou seja, a integridade. O ser humano já foi feito íntegro. Ou seja, a gente percebe que esse ciclo ele é desenvolventista. Erikson faz o desenvolvimento dos jovens, das crianças, ou seja, do início ao fim da vida. Ok? Muito obrigado.